Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Viking. Estamos aqui de novo para a gente dar prosseguimento ao nosso trabalho do PET 7, do volume 7. E hoje a gente vai ver, a gente vai entrar na semana 2 e hoje a gente vai ver um pouco sobre. A gente vai continuar no assunto sobre águas, mas a gente vai ver mais sobre a importância, principalmente das águas oceânicas e continentais. As águas continentais são a água doce dos rios e lagos, etc. As águas oceânicas são dos mares e dos oceanos propriamente dito, né. E, enfim, é basicamente isso. A gente vai ver um pouco mais sobre essa questão, da do que a gente tem de disponível de água, né, atualmente, o que é água salgada, o que é água doce, o que são águas oceânicas, o que são águas continentais, né. E a gente vai ver um pouco mais sobre como são divididos, rios perenes, rios, eh intermitentes, né. Então a gente vai ver um pouco mais sobre esses termos, tá. Então o tema é distribuição da água no planeta e, o primeiro texto se chama Água Oceânicas, né, águas oceânicas. Então vamos ler, eu vou explicando melhor. Sabe-se que aproximadamente 70% da superfície terrestre é ocupada pelas águas. 70% de toda a superfície do planeta é ocupada por água, tá? Sendo o maior volume encontrado nos oceanos e mares. Os oceanos são grandes extensões de água salgada que envolvem e separam os continentes, né. Então, você já deve ter ido na praia, quem não foi já deve ter visto em algum documentário ou notícias, jornais, televisão, internet. Hoje em dia a gente sabe, né, a gente tem disponível muita informação. Então a gente já foi, a gente já viu o mar, não talvez não pessoalmente, né, mas, a gente já viu, a gente sabe o que é o mar, a praia, etcétera. Então os oceanos são essas grandes extensões de água salgada que vão dividir, né, os continentes propriamente ditos, né, essa porção de terras que não estão submersas, né. Então essa grande parte azul aqui são os oceanos, e eles têm nomes específicos, né. Oceano Pacífico, que ele acaba que a gente sabe que a gente vive numa a Terra ela é redonda, ela é esférica, né, então ela começa aqui, termina aqui, né, se o barquinho vir para cá, ele vem chegar aqui, tudo mais. Então, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Ainda vai estar o Mediterrâneo aqui e etcétera, tá. Então, esses são os principais, tá. Oceano Antártico aqui, né, aqui no sul, eu esqueci, e o Oceano Glacial Ártico lá no norte, tá. Então os oceanos são exatamente essa esse grande volume de água que separam essas grandes extensões de água que separam e envolvem os continentes, tá. Então, os oceanos são grandes extensões de água salgada que envolvem e separam os continentes, desempenham um papel importante para a regulação da vida quanto para as atividades humanas. Produzem grande parte do oxigênio encontrado no planeta, participam do ciclo da água, é o habitat de diversas espécies de seres vivos e, devido à rotação da Terra e à diferença de salinidade e temperatura, ocorrem as correntes marítimas, fenômeno que interfere na dinâmica climática do planeta. Então, os oceanos vão ser muito importantes, tanto para a natureza propriamente dita do planeta, quanto né, questão do ciclo climático ou dos próprios animais que vivem lá, como vai ser importante, vocês vão ver a seguir, para o próprio ser humano, tá? Vamos seguir. Em relação às atividades humanas, os oceanos apresentam importância devido à pesca, fonte de renda e alimento, e extração de petróleo do seu subsolo e do sal marinho. A gente sabe do pré-sal, né? O pré-sal é um grande reservatório de petróleo que existe no Brasil e ele é retirado do oceano, tá? Não do oceano propriamente dito, mas das rochas que estão no fundo do oceano, abaixo da camada de sal, tá? Ah, então, é isso, né, sal marinho também, é importante. É importante para o transporte de pessoas e mercadorias, né, os barcos e tudo mais, e também para a geração de energia e navios, né,
de energia renovável através do sistema maremotriz. Tá? Pode-se identificar 5 grandes oceanos: o Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico. Então, esses aqui são os oceanos, eu já falei para vocês, tá? Não precisa decorar nem nada, mas só para vocês terem conhecimento, tá? Os mares se diferem dos oceanos pela dimensão e profundidade e posição geográfica. Os mares podem ser denominados abertos, interior ou fechados, ou seja, o mar aberto é uma porção de água que está próxima ao litoral e possui ligação direta com o oceano, como por exemplo o Mar do Caribe, o Mar do Japão. Já o mar interior possui uma pequena saída para o oceano. Exemplo, o Mar Mediterrâneo. Né? Mar Mediterrâneo, esse aqui, ó, pequena saída, certo? Para o oceano propriamente dito. Né? O Mar Negro, o Mar Vermelho, tá? E o mar fechado, aquele que não possui contato com o oceano, como exemplo, o Mar Cáspio e o Mar Aral. Tá? É... Então, o mar seria uma pequena porção de oceano, entre aspas, sabe? É como se fosse uma pequena divisão. O Mediterrâneo, por exemplo, isso aqui tudo é um mar, certo? Ele tem uma pequena saída para o resto do oceano. Só que não se pode denominar um nome, um novo oceano, né? Como se fosse um oceano à parte. Essa pequena porção aqui também, tá? Essa pequena porção de mar que quase se adentra ao território, né, mas que tem saída para o oceano, se chama mar. É uma pequena porção de oceano, vamos dizer, por exemplo, assim, sabe? Enfim. Então aí vai ter várias divisões de ser mar aberto, mar do interior, mar fechado, etc. Tá? Águas continentais. As águas continentais são as principais fontes de água doce, ou seja, água potável do planeta. Representa 2,5% da água ocupada na Terra. Encontra-se em rios, lagos, no subsolo, nas áreas polares ou congeladas no topo das montanhas. Então, 2,5% de toda a água que existe no planeta é considerada água doce, ou seja, água que não é salgada, água que a gente pode consumir. Só que dentro desses 2,5%, cerca de 80, 90%, acho que é 80%. Eu falei disso na última aula, né? Estão nas calotas polares, certo? Congeladas. Então a gente não pode usar mesmo, né? E uma pequena porcentagem disso também está no subsolo. Isso sim a gente consegue usar até. E uma pequena, mínima, 0, eu não lembro quantos por cento, tem que ver na última aula eu falei sobre isso, né? 0,8, enfim. Desses 2,5%. Somente é dos rios, propriamente ditos. Né? E que são a maior parte da água que a gente consome de fato. Né? Então, é isso, assim. Então, você vai ver que uma pequena porcentagem de toda a água que existe no planeta é água doce, e dentro dessa pequena porcentagem ainda tem subdivisões que impossibilitam ainda mais, que deixam cada vez mais raro e difícil acesso, né? Por isso que a gente fala que a gente tem que cuidar da água, porque a água ela é escassa. A água é escassa porque, não por causa da quantidade de fato, mas porque a água doce ela é escassa. Né? A água que a gente pode consumir de fato é escassa, tá? Os rios são cursos naturais que nascem nas áreas mais altas em movimento em direção das partes mais baixas. Podem desaguar em outros rios ou no mar. Podem ser divididos em rios perenes ou temporários. Os rios perenes são aqueles que possuem água durante todo o ano. Já os rios temporários são cursos d'água que no período de estiagem, período sem chuva, seu curso desaparece. Então vão existir rios que nunca cessam, certo? Por exemplo, esse é o rio que sempre vai existir, não importa quanto tempo que fique sem chover, né, nesse local propriamente dito. O rio ele vai continuar, né? Então um rio que ele continua sempre. E tem os rios que secam numa época determinada do ano, de seca, por exemplo. E o rio ele seca mesmo, né?
Então, existem essas duas subdivisões, né? Os rios perenes, que são os que nunca cessam, sempre tem o curso do rio sempre continua, né? Não importa a época do ano. E os temporários, que em determinada época do ano, em período de seca, ele seca, tá? Os lagos são ambientes formados pelo acúmulo de água em áreas de relevo rebaixados. Os lagos podem ser naturais ou artificiais e podem ser abastecidos pela água da chuva, pelo derretimento de geleiras ou pelos rios e córregos. Um lago, né, é como se fosse aquela bacia, né, entre aspas, assim, no fundo da... É uma pequena, uma pequena parte onde o relevo é rebaixado, que devido à água da chuva ali, ou por causa de água subterrânea também, pode alimentar esse lago, tá? Ele fica sempre ali, né? Ele nunca seca, né? Essa fonte de água, né? Então os lagos são exatamente isso. As geleiras são formações de água no estado sólido, que estão localizadas nas áreas polares do globo, Polo Norte e Polo Sul, aqui são as geleiras, certo? E no topo das montanhas. As geleiras representam a região com maior concentração de água doce do mundo. Elas também ajudam no equilíbrio climático, através da formação de massas de ar e correntes marítimas frias. Então eles também são muito importantes, as geleiras, né? Grande parte da água doce disponível no mundo vem das geleiras, tá? Não são dos rios e não são do subsolo, é das geleiras. Isso é algo que em geral, águas que em geral a gente não pode consumir. As águas subterrâneas são formadas pela infiltração e percolação da água da chuva sobre o solo. Elas preenchem os poros das rochas localizadas no subterrâneo. Eu mostrei isso para vocês, né? Na aula passada, essa questão da infiltração e da percolação da água, né? E tudo mais. Os reservatórios das águas subterrâneas são chamados aquíferos. No subsolo brasileiro podem ser encontrados dois grandes reservatórios. O aquífero Guarani, localizado em partes dos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nos países Paraguai, Argentina e Uruguai. O outro aquífero é o sistema aquífero Grande Amazônia, anteriormente chamado de Alter do Chão, localizado ao norte do Brasil. Ocupa partes do estado de Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Brasil, no geral, tá? Grande parte da água doce disponível no mundo está no Brasil, sabe? Grande parte mesmo, assim. Principalmente na bacia amazônica, tá? Do rio Amazonas. Ah, aquela parte amazônica do Brasil, ela é muito rica, tem muitos rios lá, porque chove muito lá. É uma característica do clima equatorial, né? É tropical úmido, né? Então, é, então lá é uma grande fonte de água, tá? De água doce. E do subsolo também. O Brasil é bastante rico e tem bastantes aquíferos, tá? Então aqui você tem duas imagens das calotas polares, né? Das geleiras e de um curso de rio normal, tá? Perene, no caso, né? E não temporário. É perene. Então vamos para as atividades. Número 1. Observe a imagem abaixo e responda. Qual a importância das águas oceânicas e continentais para o meio ambiente e para as atividades econômicas realizadas pelo ser humano? Para responder essa pergunta, você vai ter que voltar lá na primeira coisa que ele falou sobre águas oceânicas aqui, ó. Aqui tem uma grande importância nesses dois parágrafos, na verdade. Falam o quão são importantes as águas oceânicas e continentais no geral, né? Para a natureza e para o ser humano, tá? Nesses dois parágrafos aqui, se você dar uma lida, você consegue achar a resposta. Número 2. Observe um mapa de oceanos e continentes e também pesquise os oceanos e mares que banham os seguintes países do continente abaixo. Dos continentes e continentes abaixo. Para responder essa pergunta, eu vou disponibilizar esse mapa do IBGE para vocês, que é o mapa mundi. E nele você consegue ver os países. Os continentes não, ele só vai perguntar sobre um continente, ó, eu já vou explicar para vocês. E os oceanos, aqui, Oceano Índico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, certo?
o Oceano Glacial Ártico, Antártico, tá? Só o Mediterrâneo que não vai estar com o nome aqui, mas eu já estou falando para vocês que esse é o Mediterrâneo, tá? Então, com isso, ele está perguntando: quais são os oceanos que banha a costa brasileira, por exemplo? Aí vocês vão olhar aqui, ver onde está o Brasil e ver qual oceano que banha a costa brasileira, tá? Qual a costa brasileira é essa? Qual oceano que está banhando a costa brasileira? Vocês vão falar para mim, tá? Agora a Itália, vamos ver a Itália lá. A Itália está aqui. O oceano ou o mar que banha a Itália é esse aqui. Eu acabei de falar o nome dele. Então vocês vão falar para mim qual que é, tá? América do Norte. América do Norte, ela compreende os seguintes países: Canadá, Estados Unidos e México. Esses três. Quais são os dois oceanos que banham a América do Norte? Tem que ver essa costa aqui e essa costa aqui. Quais são os dois oceanos? Vocês vão falar para mim. China. Vamos ver a China aqui. China. Um oceano banha a costa chinesa. Aqui, a costa chinesa. Qual é esse oceano? Só falar o nome lá, tá? África do Sul. Tá aqui. África do Sul. Qual oceano? São dois oceanos, né? Que banham a África do Sul. Um está aqui e outro aqui. Vocês vão olhar para mim, tá? Não é difícil. Eu vou disponibilizar esse mapa lá na plataforma. Número 3. Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil possui em seu território algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo e tem rios extensos de grande volume d'água. Porém, essa distribuição ocorre de maneira desigual. Dessa forma, diferencie e dê exemplos referentes a rios temporários e rios perenes no Brasil. Bem, rios perenes, os principais rios brasileiros são perenes. Você pode citar até um que tem em Juiz de Fora, o Rio Paraibuna. É considerado rio perene, um rio que sempre está ali. O curso dele não acaba e nem seca em alguma época do ano, tá? Então isso é fácil vocês acharem. Rios perenes são os principais rios brasileiros. Posso falar qualquer um deles, tá? Agora, os rios temporários tem muitos localizados no Nordeste devido ao período de seca lá, que é um clima característico da Caatinga, né? É um clima bem seco. Então, procura na internet para mim quais são os rios temporários do Brasil, certo? Quais são esses rios temporários? Lá, se em algum site você vai conseguir achar exemplos de rios temporários no Nordeste, por exemplo, ou em qualquer outra região que tenha, tá? Só pesquisar quais são os rios temporários. Rios perenes são os principais rios brasileiros, tá? Só citar qualquer um deles. Número 4, observe a imagem abaixo e responda a alternativa. Qual a importância da vegetação para a manutenção das águas subterrâneas? Essa aqui eu já vou dar uma dica para vocês. A gente viu um pouco sobre isso na última aula. Questão da filtração, né? As raízes das plantas ajudam a filtração, né? Mantém é, 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 então, essa questão dele, ela facilita a infiltração da água, né? Não deixa poluição, né? Por exemplo, enfim. Isso vocês podem pesquisar na internet também, se você quiser fazer uma resposta completinha, bonitinha e tudo mais, tá? Eu não posso falar tudo, mas basicamente gira em torno disso. Facilita a infiltração, protege o solo de produtos de poluentes, né? Por exemplo, igual em locais urbanos, por exemplo, que o solo não fica bom, questão de chuvas ácidas e tudo mais. Então a vegetação ela protege o solo e ajuda a infiltração, tá? Mais coisa além disso, vocês podem dar uma pesquisada na internet, tá? E para fazer uma resposta mais completinha para mim, tá? Então é isso, gente. Acaba na página 49. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a semana 2, tá? Do nosso volume 7, tá? Do semana 2 aqui, tá? Começa na página 46. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.